Meu filho lindo, né? Um menino muito desejado, um filho muito amável, muito carinhoso, sempre sorrindo, muito alegre, uma criança que gostava muito de brincar com seus joguinhos, brincar com videogame, muito inteligente, 4 anos e parecia que tinha 8, sempre conseguia fazer o que ele queria, conseguia acessar os jogos, os YouTube, o que ele quisesse ver. Sempre muito carinhoso com quem estava ao redor, um pouco introvertido com outras crianças, mas muito carinhoso com seus familiares e amável, sempre muito família. O Henri sempre foi, para mim, uma criança que tinha muito carinho pelos pais, pelo pai, pela mãe, pelos avós, um verdadeiro anjo. O meu filho, no primeiro momento que a Monique foi morar, né, no Majestic, lá com o Jairo, naquela primeira vez que eu fui buscá-lo, ele falou de que o tio tinha machucado ele, e eu perguntei para a mãe, e perguntei primeiro para a mãe por telefone, ela falou que aquilo não existia, que foi invenção da cabeça do Henrique, era sonho, e eu fui lá e falei que eu queria falar com esse tio. E os dois desceram e eu falei, e falaram que não é nada aquilo tinha acontecido, que era invenção do Henrique, que ele não ficava sozinho. E eu falei para os dois que não deixassem meu filho sozinho, estava contratando o babá justamente para isso. E ali eu achei muito estranha aquela reação, mas tinha uma mãe ali por trás falando que nada tinha acontecido. A partir dali meu filho não queria mais, não estava mais querendo voltar para a casa da mãe. Inclusive procurar um psicólogo por causa disso, a mãe falando que nada estava acontecendo, nada tinha acontecido. E eu tentando ver se meu filho tinha alguma marca, alguma coisa, para que se eu pudesse levá-lo lá para fazer um corpo de delito, alguma coisa para a polícia. Meu filho era muito branquinho, então se qualquer marca que tivesse iria aparecer, é isso que eu pensava. Entretanto, eu tinha medo, né, como pai, de que se eu levasse e nada tivesse relatado, nada fosse relatado lá pela polícia, a Monique tiraria meu filho de mim, porque ela já vinha alegando que eu fazia alienação parental, falando que as reações dele só ocorria no final de semana depois que estava comigo, como se eu tivesse induzindo meu filho a falar aquilo. É muito triste você passar um final de semana maravilhoso, projetar uma vida, um futuro grande pelo teu filho, trabalhar incansável para que não faltasse nada e ver o seu filho morto horas depois, ser entregue para você morto, inchado, com várias marcas e uma criança que passou um final de semana feliz, brincando e ao seu lado e com uma vida enorme pela frente. Dali eu sabia que meu filho tinha sido ocorrido alguma coisa muito agressiva com meu filho e não deixaria, né, que aquilo ficasse impune. E aí eu busquei a imprensa, busquei auxílio jurídico para que alguma coisa fosse feita, porque nenhum pai merece perder um filho. Que a minha filha que ele assassinou minha filha, ele gritou para a esposa dele, que é Bianca, a irmã de Bianca, que ela estava chorando, ele falou para ela assim: para de chorar, isso é frescura, já morreu mesmo.
Isso ele falou para minha filha. E ali, no velório, de passado isso, que veio o velório, ele ficou lá espreitando todo mundo e aí o pessoal já estava atrás dele, já investigando ele. Em 12 de dezembro, ele foi, prenderam ele, pegaram ele, prenderam, e ele passou anos lá, um ano e meio, 2 anos, foi aonde teve o julgamento, né? Para mim, ver a cara dele assim foi terrível. Eu não queria ver. No primeiro julgamento foi muito difícil. A partir do momento que você vai para um julgamento, quando você vai para um julgamento é a mesma coisa que você está indo no velório do seu filho de novo. Você levanta da cama com a sensação que você está indo para um velório. E no velório do seu filho. Aquilo foi dor. Foi 3 ou 4 dias de dor. Levantando, indo para o velório, aquele julgamento pesado, chorando, sofrendo, para no último dia, mas no momento aquela empolgação que nós tivemos, nós somos até humilhados. Eu fui humilhada, porque eu estava sentada na primeira cadeira, a juíza chegou até mim e falou: Dona Marta, a senhora não pode chorar. Ou a senhora senta lá no fundo, ou a senhora fica sentadinha lá fora, porque senão a senhora vai influenciar os jurados. Até isso eu levei. A Vitória ela foi confundida por uma outra menina, irmã de um usuário de drogas que devia, e que por conta disso é um modus operandi dessa quadrilha, né, de ameaçar famílias de vítima. Por ela ser tão parecida com essa outra garota, estudar na mesma escola, ela foi confundida e foi arrebatada numa tarde do dia 8, em que estava lá no ginásio. Entrou, tomou uma água, saiu. Pelo que consta na investigação e nos comprobatórios, né, consta que eles pararam o carro, deixaram a Maiara para que pudesse ficar em observação, foram buscar um cigarro num bar próximo, viraram esse carro, voltaram. Quando ela está de patins, ela até certo ponto, 12 aninhos, mas bem forte, ela poderia, talvez, se sobressair, né? O casal, eles eram bem franzinos. Forte era o Júlio, que era o pé estabelecido para arrebatar e carregá-la no banco de trás. E há relatos, né, de que em cela, deva ter comentado que ela tinha pedido pelo pai dentro do carro nesse momento. E levaram ela embora, e após o desfecho aí, essas investigações todas, eles chegaram aos 3 culpados. O mais difícil de se aguentar era a ausência de respostas, vamos dizer assim. Nesses 8 dias a gente não se alimentava, não tomava banho. Em alguns momentos você sentia o próprio mau cheiro do corpo. Mediante as buscas que você fazia, você esquecia da própria higiene, vamos dizer assim. E foi bem marcante pelo fato de que nesse período, eu acho que eu perdi 10 quilos em 8 dias. E eu tenho certeza que não só eu, mas como toda a família, todo mundo sofreu, marcou bastante o joelho da minha mãe, que ficou na carne viva, assim, vermelha de tanto que ela se ajoelhava para chorar. A melhor resposta que todos nós podemos ter não foi a justiça quem deu, não foram advogados, não foram promotores de justiça. A melhor resposta quem deu foi a própria Vitória. Ela deixou a marca do criminoso, de quem fez, de quem tirou sua vida. Isso por si só deveria ser mais do que suficiente para que viessem as condenações e que eles pudessem de fato cumprir, ou que ele pudesse de fato cumprir a sua sentença.
Mas a sentença ela nunca é para o criminoso, nunca é para quem é agressor, para quem comete o crime. A sentença ela é da família, pelo fato de que, mesmo após uma condenação de 34 anos, você ter reduzido quase 10 anos sem que haja uma justificativa plausível ou aceitável para isso. Não existe. Não tem porquê. Ela tinha 12 anos de idade. Ela não pediu para morrer. Minha família era uma família estabilizada, pensa numa família tranquila, que nunca aconteceu nada fora de normal, sabe? Então assim, a nossa família era uma tranquilidade só, até que isso aconteceu e o mundo desabou. Então assim, eu tava no meu trabalho, como qualquer pessoa que a gente sai para trabalhar para trazer o melhor para os filhos. Achei que minha filha estudando estava tranquila, estava sossegada e tudo ia bem. É assim que a gente acha, porque quando você luta para cuidar dos seus filhos e coloca eles na escola, você acredita que tem segurança. E muitas vezes nós não temos segurança, achando que tem segurança. Por que eu estou te falando da escola? Eu desenvolvi um projeto até por conta disso. Minha filha estava estudando, esse casal tinha um trabalho na frente das escolas. Como que eles distribuíam os cartãozinhos dele de salão nas portas das escolas para atrair adolescentes até eles? Eles aliciavam menores para ter relação sexual. É uma justiça que age contrário, é a favor do bandido, contra nós, o bem, contra a família. Aquele momento para mim foi de muita dor, fiquei muito chocada. Mas enfim, eu fui para o fundo. Quando foi no outro dia ele foi julgado, ele foi condenado, como ele veio com outros advogados, ele confessou, tirou 3 anos já de cara da pena dele. Fica essa sensação de impotência, de impunidade, de que o tempo todo não sou o único, não somos os únicos que clamam por justiça o tempo todo, pedindo socorro, só que é uma voz que ela é calada, porque às vezes dá a impressão de que não nos ouve. As partes do outro lado, os assassinos, verdadeiros assassinos de crianças e de outras pessoas, têm penas reduzidas, se favorece de inúmeras medidas protetivas, medidas que abaixam a pena, e aí nós ficamos aqui sem os nossos entes queridos e eles do outro lado vivendo a vida normal. Tanto é que do outro lado, no meu caso, achava que sairia impune, porque iria se beneficiar de leis brasileiras, de que nada daquilo que ele está passando hoje, ele pensou que um dia pudesse acontecer. Nisso, a janela do cativeiro que ela ficou presa estava aberta, era uma janela baixa, a cortina estava fechada, e aí o dono não permitiu que a gente entrasse, o portão era fechado até em cima, não tinha como invadir. Eles entrelaçaram uma corrente grossa no portão com um cadeado para que a gente não invadisse a casa, protegeram a cena, na verdade, do crime. Né? E nisso, o que aconteceu? Como ele não permitiu que eu entrasse ali, eu falei, então tá bom. Eu peguei o endereço, voltei para a delegacia, chorando, desesperado. Eu falei, olha, eu achei o cativeiro, eu já sei onde minha filha está, eu só preciso de uma viatura, alguma coisa, pelo amor de Deus, alguém me ajuda. E aí eles falaram assim, vamos acalmando os ânimos, minha senhora. As coisas não é bagunçada aqui assim não. Como que a senhora acha que a sua filha está lá dentro? Alguém te falou isso? Eu falei, não. Aí ele falou assim, como que a senhora então sabe que ela está lá dentro? Eu falei, porque eu sei, porque eu sinto, e a última ligação dela foi desse lugar. Aí eles falaram, então, alguém te atendeu? Eu falei, atendeu. Quem que te atendeu? O dono da casa. O que o dono da casa falou? Que não tem ninguém. Eu não tinha como mentir ali. Eu falei a verdade, ele falou, então a senhora faz a sua parte que a gente faz a nossa. Se você quiser procurar sua filha nos hospitais, talvez ela esteja sem identificação, pode ir no ML também. Então ali eles foram dando caminho pra gente procurar. Eu não quis voltar a procurar ela em outro lugar, eu pensei, eu vou voltar pra casa. E naquele desespero também não consegui abrir o boletim de ocorrência, no 3º dia. Estava emendado, sexta, sábado, 3º dia que eu achei o cativeiro era domingo. E aí eu falei pro meu marido, eu vou voltar pra casa. Eu voltei no portão e entrelacei meus braços na grade do portão, falei, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eu tinha medo de eles sumirem com ela de dentro da casa. Eu tinha medo de repente eu querer invadir eles, dar um tiro na cabeça dela, porque eu não sabia se ela estava lá dentro sendo ameaçada por eles, o que estava acontecendo. E aí eu fiquei ali,
Foram 5 dias grudada ali naquele portão, naquele desespero, sem comer, sem beber, sem dormir. Eu não conseguia beber um pouquinho de água porque eu sentia que dentro da minha garganta tinha um monte de estopa, sabe? Um monte de pano assim, pra baixo assim, eu não conseguia, nada descia. E a justiça, a nossa justiça não consegue enxergar isso. Eles não conseguem sentir a nossa dor. Porque ele teria que pagar. Ele teria que, pegou 30 anos, que fique 30 anos. Ele teria que ficar, porque está muito fácil matar. Está muito fácil. Você matar e estuprar, você vai ficar pouco tempo na cadeia, logo você sai. Logo a pessoa sai. Aí isso é a facilidade, por isso que tem tantas mortes, tantos estupros, tantos homens batendo, matando as suas esposas. Porque a justiça não funciona. Se eles vão presos, logo eles saem. Eles ficam felizes, porque logo eles saem. Enfim, ao final desses 8 dias, com a resposta, né, de ter encontrado, a gente imaginava que já não existisse mais um buraco para nós, mas foi só o decreto, vamos dizer assim, da nossa sentença dali para frente. Olha o sonho da minha filha. Eu vejo hoje lá elas fazendo a ginástica olímpica. Era o sonho da minha filha, ela deixou registrado isso. Ela escreveu que ela queria estar. Só que olha onde minha filha está hoje. Quantas mães e quantos pais vão sepultar os seus filhos e a gente não vai ver um respaldo, uma assistência? A gente não tem respaldo de nada. A gente não tem ajuda, a gente não tem apoio, a gente não tem voz. Então quando a gente recebe uma oportunidade de fazer uma gravação, falar alguma coisa, a gente fala, poxa, eu vou lá. Não que eu quero ficar maçando a história, mas é o que eu quero ver se alguma coisa surge resultado, sabe? Se outras mães não vêm chorar como eu, como eles. Essas famílias que nós vamos se juntando, com tudo que a gente tem passado, elas não param de crescer. Porque todo dia um novo caso, todo dia uma nova tragédia, todo dia uma nova dor. E a sensação que nós temos é de impunidade, é de fracasso. Querida mãe, querida mamãe, queria te dar um presente muito valoroso. Um que você nunca esquecesse. Ia esquecer. Então dedico esta mensagem para você. Riqueza maior que tu não há, mamãe. Amo você. Amem seus filhos incondicionalmente como se não houvesse amanhã. Não acreditem que a criança está falando é uma verdadeira, as crianças são puras. Não acreditem que a gente está ao redor, familiares ou cuidadores apenas. Ouçam as crianças, pois elas estão falando. Muitas estão sendo agredidas agora nesse momento e precisam de proteção. Por isso eu peço a todo o povo brasileiro, todos os vizinhos, parentes e todos que estejam ao redor, que cuidem das nossas crianças. Precisamos cuidar das nossas crianças porque elas muitas vezes não têm voz. E nós, adultos, precisamos amá-las e protegê-las como se fossem nossos próprios filhos.